No Acre são 7 horas e 14 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, hoje 6 de junho. Gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro e segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o vereador Rodrigo Fornec, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, eu que agradeço aqui essa oportunidade de conversar contigo e com aqueles que acompanham o nosso programa aqui. Agora, vereador, vamos começar falando aqui de um assunto polêmico, como a gente conversava aqui durante o intervalo. O senhor usou até uma expressão que eu acho bem engraçada, que em maio do ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o Estatuto da Família. Naquela época, o senhor foi contra a criação desse estatuto. Comece me dizendo por quê e por que o senhor apanhou tanto lá na Câmara de Vereadores. Então, primeiro, acho que a nossa especialidade é vir aqui tratar de assunto polêmico, né? Claro. Mas como eu disse em oportunidades anteriores, a gente, quando o assunto é de interesse da sociedade, a gente não deve ficar em cima do muro, né? A gente deve ter sempre ter um posicionamento. Claro. Eu acho que quem vota, quem acompanha, os políticos, eles cobram isso, né? Que tenha posicionamento e que não fique escorregando. Então, naquele momento a gente viu que o Estatuto ele era inconstitucional. De cara você percebe a inconstitucionalidade do Estatuto da Família, porque ele, enfim, diversos pontos dele, como foi atestado agora de vez pelo Tribunal de Justiça. Então, só por isso a gente já foi contrário. Mas tinha no seio dele, tinha no ponto central dele, tinha uma visão reducionista de família, né? Que a gente acreditava, e eu acredito nisso, que aquela visão ali não ajuda a sociedade, que é uma visão estreita em relação ao conceito de família, que aos olhos da lei, aos olhos da Constituição e do guardião dela, que é o Supremo Tribunal Federal, ele já diz que família não é aquela visão reducionista, família é todo arranjo familiar. Quando o senhor fala de visão reducionista, o senhor está falando que é como se o Estatuto da Família reconhecesse apenas casais heterossexuais, vamos dizer, homem e mulher. A visão do Estatuto era que o casal, a família, o arranjo familiar, aos olhos da lei, era um homem, uma mulher ou um dos dois, com seus filhos, de uma maneira bem simples, para falar como tem no texto da lei. Mas a nossa legislação hoje já reconhece outros modelos de família. Você tem famílias de pessoas do mesmo sexo, você tem famílias onde tem um avô que cuida de um neto, como é o que mais tem na nossa cidade. Você tem famílias onde tios cuidam de sobrinhos, e é um arranjo familiar, com responsabilidades de criação, com responsabilidades de orientar na vida daquelas pessoas, que é a responsabilidade das famílias, né? Então, o Estatuto, ele previa a atenção do município específica para aquelas famílias que estavam previstas ali. E isso automaticamente exclui uma ampla maioria de arranjos familiares que existem na sociedade. Vereador, na época, em maio do ano passado, apenas o senhor, o vereador Eduardo Farias e o vereador Jackson Ramos foram contrários à criação do Estatuto. Exato. Ou seja, de 17 vereadores, 3 foram contrários, 14 foram favoráveis. O senhor acha que eles estão... Porque ali dava a impressão de que estavam atendendo os anseios de religiões, né, de categorias de religiões. O senhor acha que eles estavam mais para a maioria, debandados para a maioria, que seriam os religiosos? O Estatuto acabou extrapolando o debate da legalidade e foi para uma disputa de torcida, como se fosse um fla-flu. De um lado, aqueles que achavam que a lei iria interferir na sua religiosidade, na sua espiritualidade, ou mesmo trazer obrigações para a sua religião, e do outro, algumas pessoas que estavam atentas à legislação e que não queriam que ela fosse rasgada. Por isso que foi dada a sua inconstitucionalidade. O senhor acha que quando a religião ela entra demais, por exemplo, num debate político, ela acaba, de certa forma, prejudicando? Sem sombra de dúvidas, porque a religião, por mais que tenha uma religião que seja majoritária, né,
A gente não pode esquecer que o Estado é laico e ele não deve promover uma religião ou duas. Ele deve assegurar o direito de todas poderem ter suas práticas na nossa sociedade. E de todos nós, eu, você e quem nos assiste, ter a liberdade de escolher a sua religião. Se eu tenho um Estado, se eu tenho um governo, uma prefeitura que promove determinada religião, eu estou indo contrário às minorias, a uma religião que não tenha ou que não esteja no poder, né? Então, a gente tem sempre que tratar de assuntos do poder público com a religião fora e aqui a sociedade, a Constituição, as nossas leis prevalecendo. Quando o senhor citou aí a questão de prefeituras, a prefeita Socorro Nery, na época, vetou, não foi isso? Isso. Como é que funcionou? Ela vetou, depois voltou para a Câmara derrubou o veto dela e foi uma confusão danada. O projeto nasceu na Câmara, foi aprovado. Foi de autoria de quem? Foi de autoria de alguns vereadores, né? Um grupo de vereadores. Um grupo de vereadores fomentados pela AMEAC, que é a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, que tinha sua legitimidade para pleitear. Alguns vereadores foram signatários. Foi aprovado, a Prefeitura, com base num parecer da Procuradoria Jurídica, do Ministério Público, orientação do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, ela veta e devolve. E a Câmara tem poder de derrubar o veto. E o veto foi derrubado. Eu não lembro exatamente o dia, mas, salvo engano, foi no mês de maio. Então, o Ministério Público entra com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, que em julho, já deu uma liminar suspendendo os efeitos do Estatuto da Família. E ontem a gente teve o Pleno se manifestando por unanimidade, colocando que o Estatuto de fato é inconstitucional. Tudo aquilo que a gente disse lá atrás, ele é inconstitucional e, portanto, ele não vai prevalecer em nossa cidade. Então o senhor não era nenhum enviado do capeta, o senhor estava apenas fazendo, estudou e sabia o que estava fazendo. Exatamente. A gente estava ali defendendo o que era correto, defendendo a legalidade, não fazendo um debate religioso. Eu tenho minha religião, tenho amigos de todas as religiões, faço parte de um ambiente que, na minha opinião, um dos melhores ambientes que eu participo, que é o Instituto Ecumênico, que permite o momento para que a gente ouça e dê voz para todas as religiões se manifestarem a respeito de todos os temas. Então, eu acho que no papel de representante da sociedade, a gente deve olhar com esse foco, né? Então, até essa brincadeira feita aqui é porque, na época, quem foi contrário ao Estatuto sofreu bastante, né? A gente tinha foi taxado como enviado do capeta. Foi taxado dessa forma em alguns grupos de WhatsApp, como se nós estivéssemos contrários às famílias mais tradicionais e, de forma alguma, a gente apenas estava fazendo o que era correto, que é não permitindo que o município fosse preconceituoso ou excludente com determinados arranjos familiares que a civilização vai formando. As famílias, natural. É natural. Se você pegar culturas do Ocidente, culturas de outros lugares, você tem um arranjo familiar tradicional diferente. Você tem, inclusive, às vezes, um arranjo familiar onde tem um homem e várias mulheres, por exemplo. E lá é tradição, lá é cultural. Então, não dá para a gente condenar o que é a evolução da sociedade e fazer atos preconceituosos, discriminatórios, internalizando isso como política pública, muito menos. Vereador, agora com essa decisão, o senhor pretende ainda levar esse assunto para a tribuna da Câmara de Vereadores? Até que flexível para que os demais tenham consciência que não é simplesmente votar. A maioria não decide o que realmente a lei faculta, né? Na tribuna da Câmara hoje, certamente a gente vai fazer uma conversa sobre isso, mas o debate mais acalorado já passou. A nossa preocupação hoje é de outra ordem, né? Rio Branco precisa ter outros olhares, tem outras prioridades. Na época, inclusive, nós falávamos disso. Tem tanta coisa para a gente cuidar na cidade, qual a importância da gente pensar e dedicar tempo agora a esse estatuto. E da minha parte, não dedicarei mais tanta energia para debater o assunto. Hoje, a gente vai conversar um pouco, seguramente, a respeito disso, mas a gente tem que olhar para frente. Tem muita coisa para fazer em Rio Branco, tem muita prioridade para a gente cuidar. Já que o senhor falou que Rio Branco tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser cuidada, eu gostaria que o senhor dissesse agora para a gente aqui quais são essas prioridades. Então, eu vim aqui há algum tempo atrás e a gente conversou sobre um dos principais problemas de Rio Branco, que era o buraco. Buracos. E na oportunidade eu disse, olha, a prefeita Socorro Nery e a gestão está com uma estratégia e a gente está começando a ver a estratégia na rua, né? A operação está aí, ela está começando das áreas onde tem o maior fluxo de veículos para as áreas de menor fluxo de veículo, então a região central, indo para os bairros. Sexta-feira agora a gente está lançando a programação Operação Verão nos ramais. Inicialmente a gestão estava oferecendo uma recuperação de 100 quilômetros de ramal e agora vai ampliar isso para 200 quilômetros de ramal.
Então, na sexta-feira, toda a imprensa e a sociedade já vai saber quais os ramais que serão alcançados no Cinturão Verde de Rio Branco, né? Então, eu acho que esse problema, que é o problema que estava mais forte, que está mais forte na nossa cidade, a gente está conseguindo atravessar agora, tem muito vereador acompanhando, vereador da oposição, vereador da base, a gente está indo de perto ver como está sendo a implementação das obras, porque a gente recebe muita cobrança a respeito disso. Então, eu acho que isso é uma boa notícia. E me perguntam, mas não chegou na minha porta ainda? Vai chegar? A promessa que tem na gestão é que a gente chegue para mais de um terço das ruas de Rio Branco. Então, vai chegar bem distante, bem longe, né? São mais de 50 milhões investido nessa infraestrutura. Então, acredito que esse problema da ordem do dia, a cidade está começando a dar uma resposta, essa gestão está começando a dar uma resposta, e eu torço muito para que a equipe da EMURB consiga trabalhar com isso e a gente chegue no maior número de ruas possíveis. Vereador, quando o senhor fala que a prefeitura começa os trabalhos, começa a fazer esse trabalho, principalmente de tapa-buraco, que era a grande reivindicação, a grande preocupação da população, aí eu lhe pergunto, por exemplo, existe um cronograma para que esse trabalho seja executado e que seja de conhecimento da população? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque semana passada teve uma intervenção ali na rua Marechal Deodoro, precisamente ali entre o Ministério Público e o ponto que chegaria na Avenida Ceará. Certo. Quando foi essa semana, salvo engano, ontem ou antes de ontem, uma nova intervenção da EMURB na mesma rua. Ou seja, por que não existe um cronograma que, ainda que se interdite aquela determinada rua, faça ela de uma vez por todas? Tem um cronograma da EMURB, ele inclusive está disponível no site da Prefeitura, até aproveito para falar para a população acessar lá, né, o site da Prefeitura, e é um cronograma que eles atualizam inclusive diariamente, porque às vezes acontece isso, a Prefeitura faz uma intervenção numa rua, quando abre para ver a intervenção, percebe que lá embaixo a base precisa ter um trabalho mais forte, aí aquilo ali prolonga um pouco mais e retarda, adia na verdade, o que estava previsto para o dia seguinte ou para a semana seguinte, né? É um efeito cascata. Então, o caso específico que você está citando, eu não sei o porquê desse retorno, mas, de fato, eles têm um cronograma que é seguido e, às vezes, acontecem essas intervenções. Recentemente, eu fui no Bosque, numa rua chamada Wilde Viana, que, em tese, era apenas para fazer um recapeamento ali. Mas, quando a equipe começou a mexer, já montou um canteiro de obra porque tem que refazer toda uma drenagem lá. Então, são problemas que vão aparecendo e às vezes retardam o próximo, mas existe um cronograma disponível na internet para a população. Quando esse cronograma é retardado por alguma emergência no local da obra, o senhor acha que no montante de mais de 50 milhões que serão gastos, se tinha-se uma ideia de recuperar uma quantidade X ou uma quilometragem X, o senhor acha que esse mapa, essa previsão será diminuída por conta dessas... Olha, eu acredito que a equipe da EMURB, com a experiência que tem, e são funcionários ali, o Marcão, que já está lá há muitos anos, né? E os outros, eu acredito que eles já colocaram nesse orçamento a previsão desses imprevistos, digamos assim, né? Então, não creio que vai interferir no total de quilômetros de ruas que sofrerão essa intervenção. O senhor está no seu primeiro mandato, né? Primeiro mandato. O que o senhor destacaria desse seu primeiro mandato? Como é que está sendo o aprendizado? O que o senhor tem feito ali na Câmara de Vereadores? O senhor pode destacar para a gente aqui? O vereador ele é um para-choque, né? A primeira pancada chega nele. Então, a comunidade, quando procura o vereador, ela reclama, ou reivindica, melhor dizendo, problemas de competência do vereador, de competência direta, né, que tem intervenção na prefeitura, de competência do governo, de competência do governo federal. Então, é um grande aprendizado. Diariamente, você aprende mais e você trabalha. Porque o vereador saiu de casa, o amigo ou um conhecido que te viu, passa no trânsito, dá uma saudação, para o carro e conversa com você a respeito de algum problema. Então, você tem que ter muita velocidade de resposta. Você tem que cobrar da prefeitura, você tem que cobrar dos órgãos competentes, então é um aprendizado permanente. E existem diversos temas. Você acaba virando, o que eu costumo dizer, um especialista em especialidades, né? Porque, ao mesmo tempo que você precisa entender a lógica, a dinâmica do tapa-buraco da sociedade, você precisa entender, por exemplo, o que está acontecendo com os imigrantes que passam na cidade. E a gente vai fazer uma audiência pública agora para debater isso, porque é um problema para a nossa cidade também. Teve aquele boom na época dos haitianos e continua tendo um fluxo de imigração, ainda que menor, passando por Rio Branco. E nós vamos debater na Câmara, nos próximos dias, a competência do Estado, do governo federal e do município, porque o município está começando a ter alguns custos que, na verdade, não é do município. Por exemplo? Quando eles chegam aqui, você precisa de uma acolhida. Hoje a Diocese está fazendo esse trabalho.
com algum apoio da Prefeitura. Mas o governo federal tem as suas obrigações para fazer o acolhimento dos imigrantes. Isso é uma política das Nações Unidas, inclusive, né? Isso é uma política nacional. Só que isso não está funcionando. Há algum tempo que o governo federal não ajuda a financiar a acolhida e dar a destinação dos imigrantes, porque eles não ficam aqui. Mais de 90% passa por Rio Branco, vem aqui pelo Peru, Bolívia, e passa por Rio Branco e vai em busca de emprego na região central. Peraí, mas eu não consegui entender onde é que a prefeitura entra, que o senhor disse que quem está fazendo a acolhida é a diocese. A diocese faz a acolhida, a prefeitura está ajudando através da Secretaria de Assistência Social. Entendi agora. Numa parceria, mas a grande acolhida está sendo pela equipe da diocese. Só que nem a diocese, em tese, teria que fazer isso. Você tem uma obrigação do governo federal. Então, a gente vai fazer esse debate. Então, voltando à pergunta inicial da vida do vereador, ela é bem assim. Você tem que entender dos problemas do dia a dia que estão incomodando ali na frente da sua casa, né, de imposto e, ao mesmo tempo, de problemas externos que interferem no dia a dia da cidade. Então, é bem complexo, mas eu confesso que é o primeiro mandato, mas eu estou muito feliz por estar aprendendo bastante, por estar, acredito que, conseguindo somar com a minha cidade. Essa audiência pública foi proposta pelo senhor, ou está sendo proposta pelo senhor? Isso, a gente foi procurado por algumas pessoas que estão dando essa acolhida aos imigrantes, né? Algumas pessoas da Diocese, da Secretaria de Assistência Social do Estado e do município, da Secretaria de Direitos Humanos do Estado, e nós chegamos no entendimento que a melhor maneira de tratar seria fazendo essa audiência pública para que a gente pudesse colocar todos os agentes envolvidos, olho a olho, para debater e para construir as suas responsabilidades. Tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, só agradecer mais uma vez essa oportunidade e fazer um convite à população, que a população acompanhe mais os debates na Câmara. Conheça cada um dos vereadores, conheça o vereador que você votou, conheça os debates que acontecem ali, porque muita coisa que a gente constrói lá, que a gente debate lá, interfere no dia a dia do cidadão e da cidadã rio-branquense. 7h30. Eu conversei aqui com o vereador Rodrigo Fornec, do Partido dos Trabalhadores. O senhor também é líder da prefeita, né? E atualmente estou na liderança da prefeita. Sucesso para o senhor. Obrigado, viu? E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando, outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até lá.